Olá pessoal, nossa aula de hoje será uma aula introdutória de mecânica dos fluidos, onde nós vamos definir um fluido, já que nós vamos começar a estudar esses fluidos, e não podemos ficar restritos a definições muito específicas. Não podemos pensar no fluido como sendo um líquido ou um gás apenas, ou como sendo um líquido específico ou um gás específico. Temos que pensar numa definição que nos permita, a partir de então, entender as propriedades de fluidos, entender se essas propriedades se aplicam da mesma forma a todos os fluidos e, a partir de então, começar a construir nosso sistema de estudo da mecânica dos fluidos. E nós vamos estudar conceitos mecânicos que também já são conhecidos, só que utilizados em objetos sólidos. Então é inevitável nós fazermos essa comparação entre sólidos e fluidos. A gente vai fazer imaginar um experimento bem simples para tentar verificar com base na nossa intuição qual é a diferença entre um sólido e um fluido dentro desse experimento e, posteriormente, começar a entender de que forma a gente pode olhar para aquilo que a gente chama de fluido e defini-lo e entender as propriedades que ele vai apresentar e diferenciá-lo de um sólido. Então vamos imaginar o seguinte: nós temos aqui um esquema onde esse quadrado, né, representa um sólido, um corpo sólido qualquer. Ele está delimitado por mais dois outros objetos. Vamos imaginar que são duas placas que delimitam, né, as fronteiras superior e inferior desse sólido. E eles estão fixos. Então eu tenho um sólido que está fixo a duas placas. E eu vou aplicar uma força F a uma dessas placas, a placa superior. E essa força ela vai ser paralela à superfície superior do sólido. Quando eu tenho uma força que é paralela à superfície do sólido, né, eu vou chamá-la de força tangencial, porque se ela fosse perpendicular, nós chamaríamos de força normal. Quando eu pego o módulo de uma força aplicada sobre uma superfície e divido ela pela área da superfície, o módulo da força pela área da superfície vai me dar o que a gente chama de tensão, né? Então eu tenho tensões devido a forças perpendiculares, que são chamadas de forças normais. Na aula de pressão a gente vai falar mais sobre isso. E temos as tensões devido a forças tangenciais, que são chamadas de tensões de cisalhamento. E a gente vai entender daqui a pouquinho porque ela tem esse nome de cisalhamento. Então imagina aqui a força, ela é tangencial porque ela é paralela à superfície onde ela está sendo aplicada, onde o efeito dela está sendo percebido. E essa força ela vai estar distribuída sobre toda a superfície superior do sólido em contato com essa placa. Então está sendo gerada aí força sobre área, né, força paralela à superfície de aplicação, uma tensão chamada de tensão de cisalhamento. Se essa força fosse perpendicular à superfície de aplicação, nós chamaremos a tensão de tensão normal. Então força sobre área é uma tensão, né? Ela pode ser normal ou de cisalhamento. Então aqui eu tenho uma tensão de cisalhamento e quando eu puxo essa placa através da aplicação dessa força, a tendência é essa placa se mover, mas ela está grudada à superfície de um sólido que está preso aqui embaixo. Então o máximo que pode acontecer é isso aqui, ó, uma pequena deformação. Observem que agora eu não tenho mais no quadrado, né? Esse quadrado, esse sólido que antes tinha uma forma quadrada para a gente, de perfil, ele sofreu uma pequena deformação, as laterais dele se inclinaram um pouco, e esse formato que a gente está vendo aqui de um losango, né, que é a deformação de um quadrado, é o que nós chamamos de um efeito de cisalhamento. Essa deformação ela é uma deformação causada pelo cisalhamento do sólido. O sólido ele está aqui sujeito a uma força, uma tensão de cisalhamento, né, devido a essa força tangencial. Ele vai sofrer uma pequena deformação, né, mas nós sabemos que os sólidos eles têm uma resistência a essa deformação. Alguns sólidos resistem mais, outros menos. Se isso fosse um bloco de madeira ou de metal, haveriam resistências diferentes, mas a gente não ia ver uma deformação muito grande numa situação como essa. Essa placa não ia conseguir se mover muito. Se esse bloco fosse uma borracha, por exemplo, né, ou até mesmo vamos usar um exemplo melhor, porque a gente está falando de fluido, diferenciando fluido de sólido, vamos falar de um plástico, né, mais flexível, mais fácil de deformar. A gente conseguiria puxar mais essa placa. Então os sólidos eles têm uma característica de resistir a essa deformação. Eles têm o que a gente chama de elasticidade. Se a gente não ultrapassar esse limite de resistência dele, ele vai voltar à posição inicial. Ele volta a ser um quadrado aqui se eu tirar essa força. Isso é o que nós chamamos de elasticidade de um sólido. É uma característica deles. Se eu continuar aumentando a intensidade dessa força, ele pode até se deformar mais.
se ele ultrapassar essa resistência dele, ele vai sofrer uma fratura, ele vai perder as características que davam a ele essa forma de que a gente está vendo aqui na figura, que era um quadrado. Ele vai se deformar sem perder suas características estruturais até atingir o máximo da sua resistência. Se a gente elimina essa tensão de cisalhamento, ele volta à forma original devido à elasticidade. Então a gente pode associar aos sólidos a característica da elasticidade. Vamos pegar agora o fluido. Suponhamos que eu tenho uma substância nas mesmas condições do sólido, delimitado por duas superfícies, né? E ele está aqui, ó, nesse perfil, a gente vê ele como um quadrado, ele está grudado nessas duas superfícies. Vou fazer a mesma coisa, só que agora eu tenho consciência de que essa substância não é sólida, ela é um fluido. Eu vou observar que comportamento esse fluido vai apresentar para que eu possa criar uma definição que estabeleça sempre, dentro dessa definição, as características de um fluido. Então, aplico a força F, que vai gerar uma tensão de cisalhamento nesse fluido. Então vamos usar a nossa experiência do dia a dia. Tudo que a gente entende por fluido, mesmo que a gente não tenha uma definição mais global, a gente já tem uma noção de alguns fluidos no nosso dia a dia. Então vamos imaginar, se eu conseguisse colocar esse fluido nessa região aqui, delimitá-la, e aplicasse essa força de cisalhamento, a gente observar uma deformação. Essa placa ela conseguiria deslizar, levando junto com ela uma parte do fluido que está grudada a ela. E a gente sabe, pela nossa observação do dia a dia, que a gente poderia deformar bastante esse fluido e enquanto eu estiver aplicando essa força, essas duas superfícies vão se mover uma em relação à outra. Eu consigo puxar o fluido e eu não observo, no caso do fluido, um limite. Ele não vai ter uma resistência a essa deformação. Ele vai estar sempre sofrendo essa deformação porque a gente sabe, os fluidos que nós conhecemos, eles vão ter esse efeito. E aí eu posso dizer a vocês, numa análise mais simples, que todo fluido vai apresentar esse comportamento. Ele continua sofrendo essa deformação de cisalhamento indefinidamente. Ele não vai parar de se deformar. O fluido ele não apresenta resistência ao efeito dessa força, que é a tensão de cisalhamento. Então a gente já pode dizer que os sólidos têm uma elasticidade que confere a eles uma resistência. Eles vão sofrer uma deformação até um certo limite. O fluido não. O fluido ele não tem essa resistência. Ele vai ser deformado continuamente, e se eu eliminar essa tensão de cisalhamento, se eu retirar essa força, ele não vai retornar para a sua posição inicial, ele vai permanecer por aí, ele não vai retornar à sua condição original. Então, se a gente conseguir estender isso para todos os fluidos, o que é verdade, né, a gente vai ter essa característica dos fluidos. Eles não têm elasticidade, diferentemente dos sólidos. A deformação deles é contínua, ela não apresenta um limite, né, e deve ter alguma característica que vai explicar esse comportamento deles, né? Então, primeiramente, nós vamos querer definir... Então, nós temos essa definição aqui. Um fluido é uma substância que se deforma continuamente sob a ação de uma tensão de cisalhamento, seja qual for a intensidade da mesma, ou seja, não importa se é uma força com intensidade muito alta ou muito baixa. No sólido, quanto maior a intensidade da força, maior vai ser também a deformação que ele sofre, respeitando o limite dele. Mas no fluido não. Qualquer tensão aplicada, por menor que seja a força, vai gerar esse cisalhamento. Em outras palavras, nós podemos dizer que um fluido ele não é capaz de sustentar uma tensão de cisalhamento. Tem uma tensão de cisalhamento diferente de zero, quando ele está em repouso, ele já sofre essa deformação. E aí a gente vai olhar agora, né, para alguma característica que pode ser formalizada a partir desse comportamento. Se eu olhar aquela figura, né, do sólido deformado, eu vou observar o seguinte, que inicialmente ele estava com uma das suas superfícies paralelas, né, perpendiculares a essa placa, né, onde está aqui essa linha que eu marco com Y, e quando ele sofreu essa deformação, essa superfície, né, essa fronteira do fluido, sofreu uma deformação delimitada pelo ângulo alfa. Como ele está sendo puxado por essa placa, existe uma velocidade V. Essa velocidade surgiu devido à aplicação dessa força, né? Como a força não nula gera uma aceleração na placa, tem uma velocidade. E é com essa velocidade que essa placa está se movendo e deformando o fluido. Consequentemente, quanto maior a deformação dele, maior vai ser esse ângulo alfa. E essa linha aqui é a linha de onde partiu o fluido. A variação desse ângulo alfa com o tempo, né, com o passar do tempo, é o que nós chamamos de taxa de deformação, né? Vamos ver aqui mais de perto a definição então da taxa de deformação. É a variação do ângulo
de acordo com a variação do tempo, com a passagem do tempo. Δα sobre ΔT. A gente quer encontrar uma maneira de representar isso e extrair disso alguma relação entre o comportamento do fluido e essa taxa de deformação. Porque o cisalhamento do fluido ele está gerando essa taxa de deformação. Quanto maior o alfa, maior foi o efeito da tensão de cisalhamento. Então vamos fazer o seguinte, está demarcado aqui o ΔL, que foi a distância que essa porção aqui lateral do fluido percorreu. Então o que eu posso fazer é o seguinte, se eu quiser calcular o ΔL, eu posso dizer simplesmente que a ΔL é a distância que essa porção do fluido percorreu até esse momento. Então é só multiplicar a velocidade pelo intervalo de tempo, ΔV vezes ΔT. Outra forma de calcular o ΔL é isso aqui, ó. ΔL é igual ao ângulo alfa vezes o y, que eu chamei aqui de ΔY para manter esse padrão. Veja bem, eu tenho aqui um triângulo retângulo formado por essa lateral depois do cisalhamento, formado pela posição inicial dele e pelo deslocamento. Então eu posso dizer que o cateto oposto tem um comprimento igual, aproximadamente, né, ao ângulo alfa vezes o cateto adjacente. Como todos os dois vão me dar o mesmo valor, que é o ΔL, eu posso igualar. Eu posso dizer que por ΔL está aqui e aqui, eu posso dizer que ΔV vezes ΔT é igual a ΔY vezes Δα. Está aqui, ó. Aí eu tenho isso aqui, essa relação aqui. O que eu posso fazer é passar o ΔT para o lado esquerdo e o ΔY para o lado direito. Então eu posso dizer que a taxa de deformação, que foi o que a gente viu lá no comecinho, né, do outro slide, também pode ser calculada como ΔV sobre ΔY. O ΔY, se a gente fosse fazer esse experimento na prática, a gente teria como determinar. É a distância entre as duas placas, que estão preenchidas pelo fluido. Tranquilo. E, conhecendo a força, eu posso determinar qual é a velocidade ΔV. É só puxar a aceleração ali da relação de Newton. Então, é muito mais fácil calcular a taxa de deformação por essa forma do que por essa forma aqui. A gente conseguiu resolver isso. Mas o nosso interesse não é nem calcular isso. É somente entender essa relação com base nas variáveis da figura que a gente imaginou aqui, né? Então, nós temos aqui uma nova forma de representar matematicamente a taxa de deformação. Nós também vamos observar o seguinte, né, que todo fluido que apresenta essa relação aí, onde tal, essa letra grega tal, representa a tensão de cisalhamento, né, que é a força aplicada sobre a área de aplicação, nós podemos dizer que todo fluido, existe uma categoria de fluidos que eles sempre vão ter essa relação de proporcionalidade, né? A taxa de deformação deles varia de acordo com a tensão de cisalhamento, é diretamente proporcional, ou seja, quanto maior a tensão de cisalhamento, maior a taxa de deformação, né? Mais rápido ele se deforma, e quanto menor a tensão de cisalhamento, mais lentamente ele vai se deformar, menor vai ser a taxa de deformação. Isso foi uma observação feita por Newton, né, em seus estudos dos fluidos. Então, a gente pode usar essa observação aqui com essa proporcionalidade. Mas observe que isso não é equação, né? Ele não está dizendo que uma coisa é igual a outra. Por enquanto, o que Newton diz quando ele observa isso aqui é que a tensão de cisalhamento que foi medida, que pode ser medida num experimento como esse, ela causa um efeito diretamente proporcional sobre a taxa de deformação. Se a gente fizer um estudo em vários fluidos para tentar transformar isso numa igualdade, né, poder calcular com certeza esses valores, essa relação, então o que a gente vai obter é isso aqui, ó, que a tensão de cisalhamento tal é igual a uma constante, que eu estou chamando aqui de μ, vezes a taxa de deformação. Aí agora sim eu tenho uma igualdade, se eu souber o valor dessa constante, sempre que eu souber a tensão de cisalhamento, eu posso calcular a taxa de deformação, ou sempre que eu tiver a taxa de deformação, eu posso dizer qual foi a tensão de cisalhamento que causou ela. Ou seja, nós transformamos isso numa equação. Todo fluido que obedece esta equação, que eu vou destacar aqui, ó, que ela é importante, porque dela vem uma definição importante para a gente, todo fluido que obedece essa equação, eles são chamados de fluidos newtonianos, certo? Os fluidos newtonianos são fluidos onde a taxa de deformação é diretamente proporcional à tensão de cisalhamento. E a constante de proporcionalidade é esse μ, que é uma característica, então, dos fluidos, né? Sempre que a gente está fazendo um estudo com uma substância e a gente obtém uma constante de proporcionalidade como essa, então ela é inerente à substância, ela vai depender do tipo de fluido nesse caso.
E esse μ é o que nós chamamos de viscosidade dinâmica, ou viscosidade absoluta do fluido, certo? Todo fluido sofre essa taxa de deformação contínua porque ele está escoando, é o escoamento do fluido, essa taxa de deformação contínua, né? Então agora nós podemos dizer que um fluido escoa porque ele tem viscosidade, da mesma forma que um sólido ele restaura a sua forma inicial quando essa tensão de cisalhamento é retirada, porque ele tem elasticidade. Elasticidade característica dos sólidos, viscosidade característica dos fluidos. Então, fluido é toda substância também que vai sofrer essa deformação contínua sob a ação de uma tensão de cisalhamento devido à sua viscosidade. Todo fluido newtoniano tem uma viscosidade absoluta, dada pela equação que nós vimos agora. Observem que as unidades de viscosidade vão depender dessa equação. Então, o μ, a gente pode passar essa parte para o lado esquerdo, então o μ vai ter unidades de tensão sobre essa taxa de deformação. A tensão é força sobre área e a taxa de deformação é velocidade dividido por comprimento. No SI, eu tenho força sobre área, Newton por metro quadrado, e velocidade, lá embaixo, metro por segundo quadrado, comprimento, metro. Se eu reorganizar isso aqui, a unidade no SI para a viscosidade dinâmica é Newton segundo por metro quadrado. Eu posso utilizar as unidades básicas, independente do sistema que eu estou usando, eu posso fazer essa representação aqui. Viscosidade dinâmica será sempre unidade de força vezes unidade de tempo, dividido por unidade de comprimento ao quadrado. Newton segundo por metro quadrado no SI. No sistema inglês, libra-força segundo por pé quadrado e assim por diante. Se eu desmembrar as unidades de força, já que força é massa vezes aceleração, a gente pode ter também essas unidades aqui, que são pouco usadas, que é massa por comprimento vezes tempo. Ou seja, quilograma por metro segundo, libra, massa por pé vezes segundo. Essas são as unidades da viscosidade que a gente pode guardar essas grandezas independente do sistema de unidades. Tem que obedecer isso aí. Então a gente definiu aqui o fluido, para a gente saber dizer realmente se uma substância se enquadra ou não nessa definição e se podemos tratá-la como fluido. E temos agora uma característica do fluido que surge dessa definição, que é a viscosidade dinâmica, que somente os fluidos newtonianos possuem. Se o fluido não tiver uma viscosidade que é diretamente... Se um fluido não tiver uma taxa de deformação diretamente proporcional à tensão de cisalhamento, então ele é um fluido não newtoniano. Ou seja, fluidos não newtonianos são fluidos que não têm uma viscosidade constante. Eles não têm essa viscosidade absoluta como os newtonianos têm. Falaremos sobre eles em uma aula futura.